mobilizador. Amanhã é dia de Grêmio, é dia da alma copeira, é a competição que o Grêmio tem no seu DNA. Amanhã é dia de Grêmio e Fluminense, senhor Pedro Espinosa. Nada a declarar de fato sobre Grêmio e Bahia, né? Nada a declarar, nada. Passou, era claro, nem o Renato estava preocupado com isso. Rodrigo Eli, preocupadíssimo, né? E Rodrigo Eli mesmo admitindo que a preocupação era outra. Então é o seguinte, ó. Esse jogo contra o Bahia a gente deixa para lá. Talvez um empate tivesse sido melhor? Sim. Mas é que tem o Grêmio teve, melhor dizendo, essa gordurinha ainda para dar essa queimada e para poder focar no jogo do Fluminense. Então, torcida do Grêmio, prestem atenção no que eu vou dizer agora. É amanhã. É a vida, é a temporada 2024 em jogo contra o Fluminense, com a vantagem que o Grêmio conseguiu no jogo de ida. Então o Maracanã amanhã, o Grêmio tem uma missão de calar o Maracanã, o Grêmio tem uma missão de calar o Mano Menezes, o Grêmio tem uma missão de calar o Paulo Henrique Ganso, o Grêmio tem uma missão de botar dentro do caixão o Fluminense. Não tem outra coisa a não ser isso. O Grêmio tem a vantagem. Então o Grêmio tem que colocar dentro do caixão o Fluminense. Não adianta fazer o velório e daqui a pouco ter como é que chama aquela situação do morto levantando no velório? Tem um nome científico para isso, esqueci agora. Tu não quer ressuscitar? Não dá para ressuscitar, entendeu? Não dá. Então é o seguinte, Grêmio, é amanhã o ano de 2024. A definição da felicidade de Pedro Espinosa e de milhares de torcedores do Grêmio é a classificação. Porque depois da classificação, as coisas começam a ficar mais, digamos assim, tranquilas ao horizonte. A gente consegue começar a enxergar alguma coisinha positiva ali na frente, mas depende de amanhã. Não adianta nada ter construído a vantagem, chegar lá no Maracanã e abrir as pernas. Não. O Grêmio tem que manter aquilo que se propôs. Escolheu perder para o Bahia, escolheu não dar bola para o jogo para o Bahia, beleza. Se amanhã classificar, para mim tá válido e tá exitoso. Era isso. É que eu acho que isso é uma bengala muito bonita, né? Não, é porque o Grêmio disputa a Libertadores, não tem bengala. Não, cara, é que assim, a gente pode cornetear aqui, se quiser, o programa inteiro. Mas eu não tô corneteando. Não, a gente pode cornetear. A competição que o Grêmio escolheu optar foi essa. Beleza, o Grêmio não vai ganhar essa competição igual. Tá? Como é que é? O Grêmio não vai ganhar essa competição igual. Eu falo aqui, quer fechar em mim aqui pra gente fazer o recorte bonitinho? Pode fechar, não tem Fecha problema. nele, Elite. O Grêmio não ganha a Libertadores de 2024, porque o time do Grêmio é pior do que um monte de times que está jogando a Libertadores, beleza? Mas agora a análise é a seguinte, isso aqui é uma bengala. Esse negócio de que ele optou, vamos dizer assim, por disputar o jogo de terça-feira, isso é uma falácia. Por quê? Porque o Grêmio ele teve erros no meio-campo, ele teve erros defensivos. Quando o jogador chega na cara do goleiro do Bahia e erra um gol, isso não é porque ele não chutou pensando, tem o jogo de terça-feira. Não, ele foi incompetente. E aí Aliás, a minha tese pro Natan Fernandes é um pouco a ver com o Internacional, tá? Vamos lá. Ele cresceu com o Gustavinho está sendo vendido para a Europa, ele era titular e o Gustavinho reserva. Eu acho que esse menino tá com um problema... Confiança. Desânimo. Desanimado. Está desanimado. Ele não viu, ele está ficando para trás e isso está afetando o rendimento dele. Não, e aí ele que joga futebol, né? Não, ele é pago para isso. É que sabe o que é, Pedro? Às vezes, e até cabe pro que a gente está falando do Inter, tem jogadores que reagem a dedo na cara, como a gente falou, que tem que ser cobrado, e outros precisam reagir com abraço, exatamente. Eu acho que mais abraçado que o Eu acho que ele não é tão abraçado, tá? Ele sobrou do banco esses dias, pro Aravena, que a gente não viu nada ainda. Bom, mas aí o Renato tá dando os treinos e tá vendo se tá rendendo ou não, né? Teve um jogo que o Soteldo não podia jogar e o Gustavo era o reserva natural, também não podia, e ao longo da semana aqui na Rádio Bandeirantes a gente projetou, Natan vai jogar. Não, o Natan ficou no banco, jogou o Galdino. Ele não está sendo tratado com carinho pelo Renato como alguns cascudos costumam ser. Muito bem. Dito isso, a pergunta para vocês é sobre o jogo de amanhã. Tá treinando para ser aproveitado? Eu sei, mas assim, mas o que o Ernest falou sobre o jogo de amanhã, o que o Ernest falou é interessante, porque assim, o Grêmio perdeu ontem e é muito fácil a gente abrir o discurso aqui de, o jogo não valia, time reserva. Não, o Grêmio jogou mal ontem. Aliás, sábado. E por que isso tem reflexo com o jogo de terça? Porque contra o Fluminense, eu sei que quando ganha tá tudo certo, quando perde tá tudo errado. Eu não faço esse tipo de análise.
Contra o Fluminense no jogo da ida, o Grêmio não jogou nada. O Grêmio ganhou porque teve ímpeto, porque a torcida ajudou e fez 2 gols de bola parada. Não jogou nada contra o Fluminense. Tem que jogar melhor. Tem que jogar melhor para classificar. Lembrei. Catalepsia. Mas é uma bengala. Quero te ouvir, Sabe por que Ribeiro. é uma bengala? É uma bengala porque quando o Grêmio vai, por exemplo, para jogar contra o Atlético Paranaense e ganha com o time reserva, é o Grêmio copeiro, é o Real Madrid do Sul e não sei o quê. Ninguém falou aí, isso. Não, cara, claro que sim. Claro que sim. Eu não falei Real Madrid do Sul. Não, mas não é essa a questão. A questão é assim, ó, quando o Grêmio vai e tem um jogo de Copa do Brasil e vai com o time reserva contra o Atlético Paranaense, aí não teve, quando ganha, ele não teve, então, o foco na outra competição. Claro que não, cara. O Grêmio tinha um teve detalhe erros. muito, tu tá esquecendo uma coisa, cara. Quando o Grêmio vai disputar o jogo contra o Atlético Paranaense e contra o Cuiabá, o Grêmio não estava ainda livre ou um pouquinho livre da zona de rebaixamento. Agora, contra o Bahia, o Grêmio estava podendo se dar ao luxo de, daqui a pouco, até perder. Concorda, e foi o que Ribeiro? aconteceu. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não queria, mas vou ter que dizer, porque eu sou verdadeiro, né? O mau desempenho do Grêmio no sábado teve muito a ver com as escolhas do treinador, tá? Vamos lá, discorra só. Na minha opinião, o Renato armou muito mal o time do Grêmio. Não que não pudesse ter essa formação tática, mas tu não pode, contra um time do Bahia, que eu chamo de os gordinhos boleiro, né? Que tinha no mínimo de 4 a 5 jogadores do setor, tu entrar com 2 jogadores que não sabem marcar. Sim. Então, o Renato, o Renato arriscou botando o Duqueiroz, que até não fez um mau jogo, tá? Especialmente no primeiro tempo, e o PP, que não marcou ninguém, contra jogadores que, se tu deixar à vontade... Falou do PP semana passada. Eles vão trabalhar a bola com que são muita... técnicos, porque Claro, são técnicos. porque esse sistema que o Renato colocou era para quê? Tu tem que roubar a segunda bola e põe teus pontas para correr. O que aconteceu? Os pontas viraram assistente de lateral. Sim. Tá? E ficou uma distância enorme. Gente, é uma questão tática. Quando você rouba a bola muito próximo do teu gol, olha a distância que tu tem que percorrer para fazer um contra-ataque. Os teus extremos estão ali contigo, marcando os apoios dos laterais. Então é uma questão tática. Então, o Grêmio, na minha opinião, ele pecou no primeiro tempo, porque a escalação estava equivocada, não pelo sistema, mas pelo perfil dos jogadores que o Renato escalou, especialmente no primeiro tempo. Mas, aí Ribeiro... foi perguntado pro Renato na coletiva, e acho até que o menino, ele se enganou. É óbvio que o Renato queria poupar os jogadores, tá? Então não era o Dodge para falar. Claro. Tu tem Ronald e Mila. Claro. Sabe? Que são jogadores de marcação. Ah, mas eles não jogam, então não tem que estar no banco. Mas é que aí sabe? que tá, Ribeiro. Então, o Renato errou pela fila. Sabe a fila? Só que daí é que tá, não, é sobre isso que eu tô falando. Mas é sobre isso que eu tô assim, falando, porque é sempre assim, exatamente. Quando o Renato ganha, quando o Grêmio ganha, o Renato é o cara da seleção brasileira, é o Guardiola do Brasil. Né? Quando o Grêmio perde, é porque ou o Grêmio estava focado numa outra competição, o Grêmio teve os mesmos erros, não só ataque, mas também de defesa, no meio campo. Outra, o Renato foi extremamente deselegante com o repórter. O Renato, quando perde, ele não sabe ser questionado. E isso ninguém fala aqui na aldeia. E justamente por quê? Por conta dessa bobagem desse termo. Porque ninguém tem culhão para chegar lá e apertar o Renato numa coletiva. Então, ele foi extremamente deselegante, mal educado com o repórter, sabe? E não é a primeira vez. Esse é o grande negócio. O grande negócio é saber avaliar o jogo como ele tem que ser avaliado. E não usando bengala e artifício para pegar e dizer que o Renato não teve culpa no que aconteceu. Bom, pessoal, chegou a oportunidade que você estava esperando. O Viva